Aqui. Bem, então sejam todos muito bem-vindos, um bom dia a todos. Eu sou Mayra Segura, diretora executiva da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria, e seguindo o nosso ciclo de webinars, hoje nós temos um webinar sobre reforma tributária para apresentar os possíveis impactos que as empresas e pessoas físicas vão sofrer, com base no texto que está tramitando no Congresso. Então, por isso, para fazer a abertura do evento e a moderação do webinar, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Renata Novotny Valarelli, que é vice-presidente da Câmara Ítalo-Brasileira e sócia fundadora do escritório Novotny Advogados. A doutora Renata é responsável pela área tributária do escritório, que atua em todos os ramos do direito empresarial, incluindo desde assistência de pessoas jurídicas e pessoas físicas. Então, doutora Renata, muito obrigada pela sua disponibilidade, parceria de sempre, e, por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês para tratar desse assunto tão atual, palpitante, que é a reforma tributária, no Brasil. Mas antes da gente tratar do assunto, que motivou a nossa reunião, eu queria falar um pouquinho sobre a nossa Câmara. A Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria, ela tem sede no Rio de Janeiro e, por estatuto, representa os estados do Espírito Santo, todos os estados da região Nordeste e Norte, Mato Grosso e o Distrito Federal. Nós somos uma instituição com mais de 70 anos de experiência e, ao mesmo tempo, moderna. Reformulamos recentemente nosso estatuto e nossos serviços para atender às exigências atuais do mercado que estão em constante mudança. A Câmara é uma instituição privada, sem fins lucrativos, reconhecida pelo governo italiano, o Ministério de Relações Exteriores e o Ministério de Desenvolvimento Econômico da Itália. Nós somos associados à Assocammerestero, que é a Associação das Câmaras de Comércio Italianas no Exterior. Isso significa que nós fazemos parte de uma rede de 81 câmaras em mais de 50 países, nos 5 continentes, com 20 mil empresas associadas. Dessa forma, nós adquirimos a representatividade necessária para as atividades que desenvolvemos, além de garantir uma prestação de serviço de qualidade, ágil e com os melhores profissionais do mercado para os nossos associados e clientes. A Câmara atua nas frentes de conclusão de negócios, assistência e consultoria às empresas, networking e transferência de conhecimento. O ponto de partida da equipe da Câmara é sempre pensar o que podemos fazer de autêntico e eficaz para atingir os resultados para as empresas de maneira personalizada. Servimos como facilitadores, como instituição ponte para que se concluam negócios, que se fechem parcerias e proporcionando o acesso a um novo mercado ou a ampliação da participação no mesmo. Isso porque o principal norte da Câmara Ítalo-Brasileira é a geração de valor para os seus associados. Somos uma instituição pro-business, completamente voltada para o mercado e focada nos resultados que vamos gerar. A Câmara Italiana respondeu rapidamente às mudanças que aconteceram no mundo por causa da Covid-19. Nós criamos ações de apoio à transformação digital, parcerias para atuação no e-commerce, criamos novos projetos e mentorias e estamos completamente inseridos nas mídias sociais. Então, feita essa breve introdução sobre o nosso papel, o que nós queremos fomentar, eu gostaria de passar a apresentação dos nossos palestrantes de hoje, Dr. Alex Jorge e Dr. Tiago Santana. Alex Jorge é associado do Campus Melo Advogados, em cooperação com o DLA Piper, e é corresponsável pela área tributária do escritório, atuando em planejamento tributário e consultoria em tributação direta e indireta, operações de M&A, preços de transferência, regimes aduaneiros, private wealth e tributação internacional. Alex ingressou no Campus Melo no início de 2013, trazendo para o escritório mais de 15 anos de experiência como advogado interno de grandes multinacionais, como a Avon Products e Philip Morris. Ele é advogado formado pela PUC São Paulo, com pós-graduações pela PUC São Paulo, FGV São Paulo e com o LLM pela Fordham University de Nova York. Alex também é membro do Conselho de Ética da Associação Brasileira das Empresas de Vendas Diretas. Dr. Tiago Santana é mestre em Direito pela PUC, é pós-graduado em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo, possui MBA em Contabilidade, Finanças e Custos pela Fundação Instituto de Administração, é graduado em Direito pela Universidade Paulista, tem 18 anos de experiência profissional na área tributária e fiscal.
Gostaria agora de convidar Alex e Tiago para apresentarem os seus escritórios. Renata, bom dia. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. Agradeço também a Mayra, também ao Domiciano, meu sócio, que está aqui aparecendo na vídeo com a gente, que é membro da Câmara. E comentando um pouquinho do Campus Melo Advogados, nós somos um escritório com exatamente nesse ano 40 anos de existência, um escritório full service de origem carioca, mas com uma forte presença em São Paulo, Brasília, Nova York, Londres e Miami. Nós temos atualmente 34 sócios e mais de 100 advogados atuando nos diversos setores da economia e também em todas as áreas do direito. E há 10 anos nós atuamos em cooperação com o DLA Piper, que é um escritório global, com mais de 90 escritórios em 40 países e 4.000 advogados espalhados pelo mundo todo, que nos dão uma plataforma internacional para clientes nacionais e estrangeiros que atuem no Brasil ou fora. Obrigado, Renata. Obrigada, Alex. Tiago? Renata, mais uma vez, obrigado pela participação. Eu sou o Tiago Santana, sócio aqui da Oliveira e Carvalho, auditoria e consultoria. Estão participando comigo também o Dr. Robson, executivo de novos produtos, e a Ana, que é a nossa executiva comercial aqui no Oliveira e Carvalho. Oliveira e Carvalho, consultoria tributária, nós somos especializados em planejamento fiscal e recuperação de impostos, né? A nossa equipe hoje é composta por ex-auditores fiscais, tributaristas, gestores e professores de grandes instituições de ensino. Dentro aqui da OIC, nós possuímos um braço contábil também, que se chama OCCE, no qual nós cuidamos da contabilidade dos nossos clientes, né? E por último, a Oliveira e Carvalho tem um grupo também que se chama Oliveira e Carvalho Gestão, no qual nós atuamos como um matchmaker, aproximando clientes e empresas parceiras que tenham soluções adequadas para geração de economia ou aumento de performance em diversas áreas. Hoje o nosso principal foco é melhorar o fluxo de caixa das empresas com a recuperação tributária. Até mesmo no tema que nós vamos tratar hoje sobre a reforma tributária, nós também realizamos planejamento tributário de tal modo que as empresas se adequem aos novos procedimentos e não tenham uma carga tributária tão elevada na sua empresa, né? Perfeito, muito obrigada. Então, temos experts bastante experimentados para esse debate que vai ser muito interessante, até porque ontem já tivemos novidade, né, com a aprovação na Câmara do projeto de lei. Enfim, antes da gente passar para os itens mais relevantes, né, dessa reforma, eu queria fazer uma provocação inicial sobre o cenário em que esses projetos de lei foram introduzidos, né? Até bem recentemente, a matéria era objeto de PECs, né, propostas de emenda à Constituição. Nós tivemos duas primordiais, as de número 45 e 110, em que se cogitava de uma alteração bastante mais profunda, né, a nível constitucional, com extinção de tributos, criação de tributos novos, a previsão de um sistema de transição entre o sistema tributário atual e o novo que estaria sendo gestado nessas PECs. E agora o cenário mudou, foi substancialmente alterado, porque primeiro se trouxe um projeto de lei tratando de um tributo novo, que é a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que substituirá, enfim, vamos ver como essa história vai terminar, o PIS e a COFINS, e agora esse projeto de lei que trata justamente do imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro, e agora já tem algumas alterações tratando de outros tributos. Como é que vocês veem essa situação? A tendência é a gente ter essa reforma mais superficial, a nível só de lei, ou ainda a chance de haver essa alteração mais profunda com a extinção de tributos, criação de novos, como previsto nas PECs? Alex, gostaria de comentar? Vou começar aqui sim, Renata. Olha, reforma tributária no Brasil é uma outra jabuticaba, né? A gente ainda está para ver, é um tema que
que se comenta e se propõe há décadas. E como você bem colocou, quando a PEC 45 e a 110 vieram e elas estavam num ponto bem maduras no Congresso para uma votação, a gente imaginou que, ao menos com relação aos tributos indiretos, né, e a tributação entre a União, os estados e os municípios, a gente tivesse um cenário um pouco mais favorável, não necessariamente de uma redução de alíquotas, mas pelo menos de uma simplificação e de uma adequação da legislação em razão da grande complexidade que a gente tem. Causa surpresa agora o governo, na minha opinião, vir de uma forma até um pouco desorganizada com essa proposta de reforma tributária, né? Até brincaram comigo, como que é uma reforma de um imposto só, né? Que é o imposto de renda. Sendo que lá atrás a Receita também comentou que queria fazer o novo imposto de renda, sem vinculação às normas contábeis, de uma forma autônoma, né? Você se lembra que alguns anos atrás surgiu até um DEC que circulou no meio jurídico com uma proposta dessa, não tivemos mais notícias, e agora a gente tem o projeto de lei 2337, que, como a gente vai comentar aqui, né, mudou consideravelmente daquilo que era a proposta inicial do governo, tiveram várias exclusões, né, mas a sua essência se mantém, e acho que, Renata, como eu comentei, você acertou o dia para a gente fazer esse webinar, porque ontem passou-se o texto base na Câmara, né? Hoje deve-se votar alguns destaques, pelo que eu entendi, e com isso deve ir para o Senado para continuar. Mas eu já falei muito, eu vou deixar o Thiago complementar aqui também. É exatamente isso, né, Alex? Concordo 100% com as suas palavras. Como diria até o nosso sócio José Carlos Carvalho, o Brasil ele não é para amadores, né? E no Brasil até o passado é incerto. Então, assim, justamente o que a Renata colocou. Pode ser que tenhamos novas alterações? Não sabemos, né? O que a gente tem aqui é que o dia realmente foi acertado em relação à aprovação do texto base de ontem. Então, a gente tem algumas colocações, eu acho que o Alex agora vai fazer algumas considerações referente à tributação de dividendos, e aí depois a gente vai entrar em alguns pontos, naqueles principais, que eu acho que as empresas e pessoas físicas, ambos serão afetados ou beneficiados. A gente vai colocar as nossas colocações aqui. Perfeito. E acho que, indiscutivelmente, o ponto mais relevante que interessa o empresário é a tributação dos dividendos, né? Queria que vocês dessem uma pincelada, alíquota, sistema, distribuição para pessoa jurídica, enfim. O que vocês gostariam de chamar a atenção para os empresários? Renata, eu vou começar aqui, o Thiago vai complementando, e acho que só um disclaimer importante, né? Ontem a gente ficou até tarde acompanhando a votação e lendo a emenda substitutiva, o parecer da emenda substitutiva. Então, se tiver alguma impropriedade aqui, eu já peço desculpas desde o início. A gente tem o Robson aqui, que é o nosso especialista, que também pode ajudar a gente. Mas, como você bem comentou, né, essa alteração ela tem uma importância significativa porque ela altera o regime tributário das empresas e das pessoas jurídicas no Brasil. Aqueles que se lembram quando a 9249 foi introduzida lá em 95 e passou a vigorar em 96, o Brasil utilizava esse sistema de tributação na empresa e nos sócios. Havia uma retenção sobre os dividendos. E na época, até, Thiago, eu tomei o cuidado de ver a exposição de motivos da 9249, que foi assinada pelo ministro Pedro Malan, e a proposta, quando se unificou, né, a tributação na pessoa jurídica, e essa é a palavra importante, unificação, né, a alíquota subiu, justamente para evitar uma dupla tributação, mas a ideia era simplificar a arrecadação e o procedimento fiscalizatório.
E me chama a atenção agora que é o mesmo argumento que o governo traz, que ele quer simplificar e facilitar a arrecadação. Mas a gente pode ver que a gente pode ter alguns precalços aí. Mas, em linhas gerais, eu queria comentar o seguinte: a alíquota que está no projeto aprovado ontem é de 20%, né, na fonte, é uma tributação exclusiva, aplicando-se a pessoas físicas, jurídicas e não residentes. Mas no caso de pessoas jurídicas, quando você tem uma holding que detém a empresa que está pagando o dividendo, você tem a possibilidade do crédito, ou você tem algumas exceções nesse caso, que se a empresa for a controlada, ela pode não tributar esse dividendo, porque pelo MEP isso vai ser tributado lá na frente. Ou se tiver uma coligada com mais de 10%, que também faça MEP, existiria essa isenção. E aí nós temos algumas outras hipóteses, né, que são as entidades de previdência privada, as SPS que optem pelo regime especial de tributação do patrimônio de afetação, e as empresas no Simples e as EPPs até 4.800.000 de receita no ano, desde que não se enquadrem nas causas de exclusão do Simples, né? Então, a gente tem esse cenário e tem uma novidade, né? As carteiras do fundo de investimento também não estarão sujeitas à retenção quando pagas os fundos. Isso foi um ponto de muita discussão. No projeto, no substitutivo anterior, havia a previsão de uma alíquota de 5,88%, seria uma alíquota diferenciada, mas nessa última versão que nós vimos ontem, não haveria essa tributação. Acho que cabe aqui comentar que essa alíquota de 20%, ela é geralmente superior às alíquotas que a gente vê nos acordos de bitributação que o Brasil tem com outros países. Geralmente a alíquota é de 15%, como é o caso, por exemplo, do acordo com a Itália. Então, no caso de uma empresa no Brasil que pague um dividendo para o seu acionista na Itália, nesse caso, no meu entendimento, o tratado se aplicaria e a alíquota seria reduzida para 15%. Existem alguns outros pontos que eu vou comentar rapidamente aqui e passar a palavra para o Thiago, que é a questão de capitalização de lucros, né? Você pode capitalizar os lucros, mas você não vai ter o custo fiscal e você fica sujeito a uma regra que a gente chama aqui a regra dos 5 anos, se você fizer uma redução de capital com valores que foram capitalizados nos últimos 5 anos ou daqui para frente, nos próximos 5 anos, você também estaria sujeito à tributação. E um último ponto, que é as empresas que optaram pelo lucro presumido, né? A legislação, uma das grandes facilidades do lucro presumido é que você não precisa ter escrituração comercial, né? Você pode fazer a sua operação pelo livro de caixa. E a legislação prevê agora que, para a empresa no lucro presumido, ela precisa ter escrituração comercial, mas presume-se que o que ela distribuir até o valor do lucro presumido, da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição, entende-se que estaria de acordo com essa regra, então não precisaria ter contabilidade. A novidade é que aquilo que exceder o valor da base de cálculo, né, aí você precisaria comprovar pela contabilidade fiscal que aquilo de fato é um lucro que foi apurado segundo as normas contábeis, ou então você vai estar sujeito a uma tributação a uma alíquota de 30%, que é uma alíquota majorada, tratada como pagamento sem causa. Atualmente essa alíquota é de 35%, mas a proposta prevê a redução para 30%, o que é uma novidade importante, né? Porque sempre no lucro presumido, essa diferença entre o lucro apurado e a base de cálculo do imposto que foi paga, que pode ser menor, né, do que o lucro, ela é isenta, né? Pelo menos até o final desse ano. Thiago, passo a bola para você. Exatamente isso. Então, assim, a questão da tributação, eu ia falar exatamente da parte das empresas do lucro presumido, mas assim, você foi perfeito em suas colocações. Eu vou avançar com a redução da alíquota do IRPJ. Né? Porque eu só queria fazer uma provocação antes. Sim. A questão, na opinião de vocês, esse sistema de tributação do lucro, ele vai se aplicar aos lucros
apurados até o final deste exercício? Qual a impressão de vocês examinando aí a legislação? Esses dispositivos, inclusive, que prevêem a tributação na redução de capital do lucro capitalizado, sem fazer distinção, né, de períodos de apuração. Tiago, vou deixar você começar. Tiago. Não, fica à vontade. É o que eu falei, né? Eu acho que no Brasil até o passado é incerto. Eu acredito que sim, viu, Renata? Mas, enfim, temos que aguardar ainda, porque a gente não tem uma decisão ainda em relação a isso, né? Mas eu acredito que sim. Eu acho que vai gerar uma controvérsia aqui, viu, Renata? Porque da forma como está redigida o artigo 10A, ele fala a partir de 1º de janeiro de 2022, o que for distribuído, né? Então, ainda que você declare, vamos pensar, a gente declare no final desse ano um dividendo, mas só faça o efetivo pagamento em 2022, acabaria pegando. E acho que a gente vai entrar numa discussão de constitucionalidade aqui dessa norma, né? Se ela não estaria tributando lucros de períodos pretéritos. E até um detalhe, se a gente for lá na DOV 249, os lucros anteriores a 1996 continuavam sujeitos à tributação do IR-fonte. E houve um corte quando se introduziu um novo sistema. Eu esperaria algo semelhante aqui, mas eu concordo com o Tiago que não está claro. A legislação é muito pouco clara, né? E aí, outro aspecto que eu queria comentar é o impacto, né, na atração de investimento estrangeiro. Como é que vocês veem essa questão com essa nova tributação dos lucros? Ainda que no próximo tópico, o Tiago vai abordar, a gente tem uma redução da tributação da pessoa jurídica. Sem dar um spoiler, né, Tiago? No final, a carga tributária vai aumentar, né? Então, o argumento que se apresentou da proposta de que outros países tributam o dividendo e o Brasil seria uma exceção, de fato é verdade, mas acho que no final do dia é conta que o empresário vai fazer, porque ele vai ter que considerar o imposto pago pela sua subsidiária mais o dividendo no momento da distribuição, e a gente vai chegar numa carga tributária bem alta, né, Tiago? Exato. A carga tributária com certeza será elevada, isso é fato. Bom, então, já aproveitando o gancho, Tiago, queria que você falasse aí das alíquotas do imposto de renda, contribuição social, essas reduções condicionadas, esse sistema novo aí que está sendo criado. A grande dificuldade que a gente sempre comenta aqui na empresa é agradar ambas as partes, né? Gregos e troianos. Né? Se aumenta a carga tributária, que hoje no Brasil é insuportável, o contribuinte vai reclamar. Se reduz a arrecadação, quem reclama é o Estado, né, Alex? Então, é muito complexo você falar em arrecadação. Se aprovado, realmente, como foi ontem, o texto, né, o imposto de renda, o texto anterior, ele cairia de 15 para 6,5 em 2022, 5,5 em 2023. Né? O adicional de 10% da alíquota do IRPJ para os lucros que ultrapassassem R$20 mil mensais, que hoje existe e fica mantido. Né? Só que com isso o relator ampliou o corte de impostos para as empresas, em relação à proposta do Ministério da Economia. No texto do governo, a alíquota do IR para as pessoas jurídicas, mais um que nós avaliamos, eu não sei se o Alex chegou a acompanhar também, em relação a isso, ele mudaria de 15 para 12,5 e depois para 10. E aí ontem ele efetivamente foi alterado para 8. Né? E anteriormente eles haviam considerado que a CSLL não sofreria alteração. Né? Porém, a CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, ele vai diminuir 0,5 ponto percentual em 2 etapas, né? Condicionada à redução das deduções tributárias, que vão aumentar a arrecadação, né? E após o fim das deduções, o total será de 1 ponto percentual a menos, passando de 9 para 8 nos casos gerais, e nos bancos 15 para 14, e as demais instituições financeiras também, de 15 para 14. Então, a gente percebe que isso vai haver uma redução na tributação da pessoa jurídica e um aumento na pessoa física. Porém, algumas hipóteses, nós até estávamos estudando aqui, nós estávamos discutindo internamente aqui na Oliveira e Carvalho, que matematicamente, para você usufruir
essa redução que vai ocorrer em termos gerais, será necessário que o contribuinte ele mude de cultura, né, realizando algumas adaptações em suas rotinas pessoais e empresariais. A gente colocou até a questão de controlar gastos, tá, Renata? Porque quando ele aloca os gastos na pessoa jurídica, claro, respeitando o princípio da entidade, dentre outras situações que a lei permite, porque todo um contexto negativo, a gente sempre tem que ter uma saída, uma solução, fazendo com que a carga tributária seja efetivamente diminuída. Que nesse caso, né, Alex, a gente acabou de comentar que ela será aumentada, é muito complexo. E com isso, o contribuinte ele pode ter uma economia, nós chegamos em torno, com a mudança ontem, né, de 12,5% na tributação da pessoa jurídica. E ainda pode se manter isento quanto ao montante dos dividendos, né, neutralizando, portanto, aí a carga tributária na pessoa física. Então, assim, são diversas situações que, como eu disse, né, para tal raciocínio se tornar factível, é necessário uma mudança de cultura, né? E contar com uma equipe especializada para analisar a situação real de cada contribuinte e adequar a legislação de tal modo que gere uma economia tributária dentro dos limites da lei. Né? Você concorda, Alex? Concordo. E você comentou um ponto muito importante, que a redução das alíquotas ela está condicionada a eliminação dos benefícios fiscais, né, no caso da contribuição social, e aí são alguns benefícios para a indústria, inclusive farmacêutica, para o gás natural, enfim, outros setores da economia. E no caso do imposto de renda, ele condiciona a aprovação do aumento da CEFEM. Então, é uma coisa, até uma novidade legislativa, não é, Renata? Eu passo a adotar a redução quando eu aumentar a alíquota de uma outra exação, né? Porque a CEFEM... A redução condicionada, né? Realmente isso é uma surpresa. Eu, pelo menos, nunca tinha visto essa situação antes, não sei vocês. Eu não. Eu acho que os doutrinadores vão ter aí um trabalho para explicar e a gente entender princípio da anterioridade, tudo isso nesse Exatamente. Tem inúmeras aí imbricações, né, que tem que ser analisadas. Vai ser divertido, né? Bastante divertido para os operadores aí do direito tributário. O interessante é que o Dr. Alex comentou sobre a 9249, né, esse é um tema ainda muito discutido, né, principalmente quando a gente fala lá nas questões retroativas, né, Alex? Eu estava até lembrando agora aqui no caso lá da dedutibilidade, porque mesmo com a ausência de qualquer critério previsto lá no nono da 9249 de 95, ainda é objeto de debate, né? Impressionante. Esse cenário de aumento de carga tributária, né, digamos, consolidado, isso a gente está falando só de imposto de renda e contribuição social, porque, na verdade, a gente sabe que a CBS também vai afetar muito, especialmente prestadores de serviços, né? Estão querendo implantar essa não cumulatividade total para todos os contribuintes, sem levar em consideração particularidades dos setores da economia. E as alíquotas pesadas, né? Porque a alíquota subiria para 12%, né, na CBS versus 3,65% hoje, né, geralmente para um prestador de serviço. Exatamente. Quase mais de 3 vezes. Enfim, tempos interessantes. E aí, falando de oportunidades, né, eu queria as impressões de início do Tiago sobre os juros sobre o capital próprio. Alterações, vai continuar sendo interessante. Sim, então, vamos lá. Conforme o Alex até mencionou, né, enquanto os dividendos serão taxados em 20%, caso o projeto seja aprovado, os repasses para os acionistas a títulos de juros sobre capital próprio seguirão em 15%. Né? Isso, em tese, acaba, entre aspas, tendo uma certa vantagem, porque a própria Receita Federal, ela admitiu a possibilidade dos juros sobre capital próprio terem um uso mais amplo. Né? Mesmo com o fim da dedutibilidade, embora não tenham considerado essa hipótese nas suas contas. Mas ainda cabe destacar que a proposta de tributação da distribuição de resultados tem a previsibilidade de incidências de alíquotas distintas, claro, de acordo com as suas diversas formas. Né? A análise de impacto
realizada, não foi contemplado os possíveis efeitos indutores decorrentes da possibilidade de arbitragem entre as formas de remuneração dos sócios. Então, assim, simplificando, né, a distribuição em forma de juros sobre capital próprio, 15%. Em forma de dividendo, 20%. Diz a nota da Receita, e também não foi considerado nenhuma hipótese de igualar essas alíquotas, né? Mas a mudança nos juros sobre capital próprio, com o fim da dedutibilidade, é um dos pontos polêmicos, inclusive na reforma, né, Alex? Mesmo a equipe do ministro Guedes, eles têm a convicção sobre a extinção da dedutibilidade, considerada uma das principais brechas que fazem com que a tributação efetiva das empresas seja mais baixa do que indicariam aqueles 34% de imposto de renda e CSLL atualmente em vigor. Então, claro, teremos que aguardar novos posicionamentos para tratar novamente, mas visto que nós estamos totalmente alinhados com a reforma tributária e prontos para qualquer alteração, a gente sempre está visando a diminuição da carga tributária, que é aquilo que eu sempre coloco, né, para os nossos clientes, entendendo cada cenário e cada operação diversa. A gente, mesmo com o aumento da carga tributária, a gente tem que enxergar um cenário para beneficiar os contribuintes, que é o que nós fazemos. O que você acha, Alex? Não, uma coisa que me deixa bastante triste é não ter mais esse benefício do JCP, né? Porque é verdade. Quando a gente vai nos congressos internacionais, é algo que dá orgulho falar que a gente tem esse regime, porque o Brasil é tão criticado pela complexidade, daí você fala, não, mas calma aí, a gente tem o JCP, a gente consegue fazer um pagamento de um quase dividendo dedutível. E eu acho que é uma pena eliminar isso, né? O argumento da Receita é de que hoje, ao contrário do que era o cenário lá em 95, 96, as empresas têm outras formas de financiamento que não necessariamente precisariam remunerar os seus sócios com o Instituto de Juros sobre Capital Próprio. Mas se a gente olhar todas as empresas de capital aberto no Brasil, os grandes bancos, todos pagam JCP aos seus acionistas. Obviamente tem um incentivo, mas é um instrumento de cunho societário, né, de mercado de capitais, muito utilizado, que talvez não seja mais utilizado daqui para frente, né? É fato. Antes de passarmos para o próximo tópico, eu só queria dar um aviso. Os participantes podem fazer perguntas, tá? Basta escrevê-las no chat e ao final do debate, da nossa conversa, a gente vai endereçar essas perguntas, tá? Então, fiquem à vontade para registrarem as dúvidas, questionamentos que vocês queiram fazer. Bom, o próximo tópico aqui previsto na nossa pauta é a distribuição disfarçada de lucros, né? Que é um instituto que ganha relevância com a reintrodução da tributação dos lucros. Então, eu queria passar a palavra para o Thiago, para ele explicar para a gente essa nova sistemática que está sendo concebida, critérios, esse ponto, Renato, eu vou complementar. Esse ponto vai ser tratado pelo Alex, a DDL, e eu faço a complementação. Pode ser? Tá bom. Ok. Tá joia. Então, em linhas gerais, até estou pensando aqui no tempo, né, Renata? A distribuição disfarçada de lucros, ela é um instituto que é uma norma anti-elisiva, né, colocando melhor, né, que continua em existência no ordenamento jurídico, mas, obviamente, a partir do momento que eu, lá em 96, integrei a tributação na pessoa jurídica, ela perdeu um pouco o propósito, porque a ideia era justamente evitar a distribuição, a transferência de valores ou ativos entre os sócios e as suas empresas de uma forma disfarçada para se evitar a tributação do dividendo. Mas no cenário que o dividendo passa a ser tributado, ele volta a ter uma relevância e a Receita melhorou a redação desses dispositivos, porque a redação atual, ela fala apenas de bens, agora eles incluíram ou direitos. Existia uma discussão atual de que só se aplicaria para o lucro real essa disposição,
e aí o próprio projeto esclarece que se aplicaria também para a contribuição social sobre o lucro e também para o lucro presumido quando for aplicável, porque você pode ter situações nas regras de DDL em que você vai ter uma despesa ou uma perda indedutível, ou você vai ter que reconhecer um ganho tributável na outra ponta. E sempre você vai ter que fazer o pagamento do imposto de renda na fonte também sobre essas parcelas. Existe uma nova hipótese, que é o perdão de dívida, que passou a ser expressamente considerado. Acho que já existia uma dúvida, né, Renata, se perdão de dívida se enquadrava num daqueles conceitos. E acho que o outro ponto super relevante é que, na redação atual, ele fala em valores notoriamente superiores ou inferiores ao de mercado. E o texto base aprovado ontem não contém essa expressão notoriamente. E aí a gente fica sempre naquela questão de que teria que ter um laudo. Existe um dispositivo que foi introduzido, que é o parágrafo 9º, que fala de todos os critérios que os laudos de avaliação precisariam ter. E também é interessante notar que no próprio RIR, as hipóteses de distribuição disfarçada de lucros atualmente não batem com o que está lá no decreto 1598. Um deles é a hipótese de empréstimos da empresa para os seus sócios quando essa tiver lucros, né? Essa hipótese não existe no RIR, ela foi mantida no projeto, e aí fica aquela discussão, bom, então eu não posso mais fazer empréstimos, né, da empresa, porque quando ela tiver lucro vai ser tratado como um dividendo, e aí a gente volta no cenário, ok, se eu fizer esse empréstimo com juros, a taxa Selic, só que a gente vai estar numa discussão, qual que é esse juros de mercado, né, porque, será que eu vou ter que ter um laudo agora para realizar? Exatamente. Então gera algumas complexidades, né, Tiago? Sim, sim. Ainda voltando naquela questão de cultura das empresas, nós teremos que nos adequar, né? Isso é fato, porque pode trazer de volta isso foi analisado pelo CARF, e segundo alguns especialistas, né, a distribuição disfarçada de lucros, conhecido como DDL, ele abrange diversas situações em que as empresas acabam buscando algumas alternativas de fugir, né, desse fato. Então, assim, nós teremos, é o que eu volto a dizer, nós teremos sempre que estar antenados para possivelmente reduzir a carga tributária de todas as empresas, todos os contribuintes, e assessorá-los da melhor forma. Então, concordo totalmente com o Alex. Que tipo de cautela você recomendaria para os contribuintes, Thiago, com relação a essa questão da distribuição disfarçada de lucros? Inicialmente, ainda, como a gente está meio resguardado, nada, né? Nós tivemos até algumas soluções de consulta aqui internamente, mas a cautela inicialmente é o compliance, né? Realizar um compliance interno. Então, assim, comumente nós recebemos dos nossos clientes, olha, como que vai ficar agora os 20% de tributação sobre dividendos, como que vai ficar a questão de JCP? Então, assim, a gente está muito antenado, mas o ideal é entender a operação, montar um planejamento, ter uma prevenção, um compliance, para então a gente ter resultados positivos, né? Perfeito. Então, podemos passar para o nosso... Estamos apertados de tempo, né? Mas, enfim, gostaria que vocês dessem uma pincelada sobre a questão da tributação da pessoa física, né? Interessa também essas oportunidades que estão sendo trazidas pelo projeto de lei para declaração, reavaliação. Queria entender um pouquinho de vocês essas repercussões para a pessoa física. Legal. A atualização da base de cálculo do imposto, né? Hoje a isenção para quem tem salário até R$ 1.903,98. Pela proposta, o benefício se estenderia até R$ 2.500 mensais, aumentando então 5 milhões o número de contemplados, né? Enfim, a gente, porque a pessoa, na verdade, a gente entende, entre aspas, um benefício maior do que da jurídica, né? Então, claro, a depender da categoria, né, Alex? Mas nós teremos sim 5 milhões de beneficiados
no país por conta dessa alteração que se estende a R$ 2.500 mensais. Tiago, eu só vou complementar que no projeto de ontem, vocês estão me ouvindo, né? No projeto de ontem à noite, aquela discussão do desconto simplificado, que eles queriam limitar até quem ganhasse 40 mil, acabou sendo excluída, né? Ou seja, se mantém o desconto simplificado, independentemente do rendimento anual, porém com um limitador, e esse limitador ficou em R$ 10.500, que o limitador acho que foi introduzido em 2010, se eu não me engano, e eu vi que o limitador, lá naquela época já era 11 mil, então conseguiram reduzir, parece que a Receita queria 8.500, mas pelo menos uma boa notícia aqui com relação ao desconto simplificado. Porque o desconto, ele estava estabelecido a limitação do desconto simplificado em R$ 40 mil, né? Isso. Exato. E a outra questão que é interessante é aquela atualização facultativa do valor do imóvel que a pessoa física pode fazer a partir no ano que vem apenas, né? E então ela faria uma reavaliação dos seus ativos imobiliários de uma forma voluntária e sobre esse ganho pagaria uma alíquota reduzida de 4%. Então seria um estímulo para que a pessoa fizesse a reavaliação sem necessidade de realização daquele ativo, sem uma venda, uma cessão, etc. E também a atualização de bens mantidos no exterior, existe essa previsão, mas aí a alíquota seria de 6%. Me parecem ideias interessantes, porque antecipa a arrecadação para o governo e tem um estímulo para a tributação. E, Renata, super rápido, um comentário dos fundos fechados, né? Que é algo que muitas pessoas físicas também possuem, né? Os fundos fechados vão ser tributados, né? Porque hoje eles têm aquele diferimento, né? Mas ele vai ser tributado, e aí é uma outra controvérsia, né? Sobre o estoque de rendimentos, mais a opção do contribuinte alíquota de 6%, se eu não me engano. E acho que a ideia da Receita é evitar um contencioso para estimular que a pessoa resolva recolher o tributo, né, sobre o estoque, ao invés de litigar de que só daqui para frente, né, que deveria tributar, e a tributação seria, na verdade, de 15% de acordo com o último projeto. Alex, só complementando sobre o tema que você estava comentando, isso ainda pode ajudar também na redução da carga tributária, né? Pois se eu tenho um aumento da base isenta, eu posso repassar a carga tributária do dividendo como base tributável em alíquota menor que os 20%, ou seja, uma base como dividendos, outra como retirada, com alíquota menor de 20%. É o que eu falei, a gente vai ter que montar um planejamento muito bem estruturado para que a gente consiga reduzir a carga tributária. Perfeito, ideias interessantes. E como é que fica a questão, o impacto na pejotização, né? A gente vê os profissionais liberais trabalhando, constituindo pessoas jurídicas para exercer a profissão. Como é que vocês acham que vai repercutir essa reforma? Eu acredito que o Alex comentou muito bem a questão da tributação dos dividendos. E isso, na verdade, é para desestimular a pejotização, né? O que você acha, Alex? Não, eu concordo. E é interessante, né? Porque no lucro presumido, que também é uma forma muito utilizada quando a gente fala em pejotização, você vai acabar tendo dois lucros presumidos, porque você vai ter o lucro presumido daquilo que for até os 4.800.000 da empresa de pequeno porte, e um outro lucro presumido dali para cima. E não é uma alíquota progressiva. Se você tiver 4.801.000, né, você já está fora daquela regra, e aí você vai estar sujeito a toda uma tributação. E acho que tem que se tomar cuidado nas exceções. O Thiago comentou bem. Existem algumas questões quando eles colocam que a empresa de pequeno porte, desde que ela não se enquadre naquelas hipóteses de exclusão do simples, tem que ser muito bem observado, porque, por exemplo, uma das hipóteses de exclusão do simples é se você tem uma empresa, eu acho que é lá no parágrafo 4º, que fala que ela está sendo utilizada como uma forma de pejotização, havendo habitualidade, subordinação, os critérios lá da CLT. Então, precisa tomar cuidado mesmo, porque
as pessoas podem tentar fazer um planejamento que não se sustente. E o maior motivo da pejotização, né, são as contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha, né? Então, enfim, tudo a ser estudado, ainda, né, Renato? Ainda são uma surpresa, né? É a próxima fase da reforma. A gente não sabe como é que vem Sim. essa alteração legislativa. Isso por hora não muda nada, né? Pois é. Enfim, se reduzirem de fato as alíquotas, como está sendo prometido, pode ser uma notícia alvissareira, né? Compensar essa questão toda, enfim. Mas vamos ver. E acho que estamos chegando ao fim. Tem só mais um aspecto sobre o qual eu gostaria de conversar com vocês, que é a questão da apuração do imposto da pessoa jurídica, possibilidade de compensação de prejuízos, bases negativas. Se vocês puderem dar uma pincelada sobre esse assunto, seria interessante. Bom, aqui eu vou comentar rapidamente. A apuração ela passa a ser trimestral, você não tem mais apuração anual em bases estimadas, e aí a grande discussão é que você comentou, né? No caso de prejuízos fiscais ou base de cálculo negativa, você vai poder carregar isso nos próximos 3 semestres seguintes, né? Nos 3 semestres seguintes ao que foi apurado, sem limitação. Mas você continua tendo aquela trava dos 30% para aquilo que seja o seu, vamos dizer, o prejuízo fiscal à base anual para fins de controle. O controle vai ser bem complexo, viu, Renato? Eu imagino que aqui a ECF vai ter que ter vários... Eu acho que o principal impacto, né, Alex, é justamente voltar a ser trimestral, né? Não ter opção. Esse é o principal impacto, que é inclusive o que a Renata estava comentando aqui no começo, né, Renata? Eu acho que é isso. Agradeço muito os comentários de vocês. Não sei se fizeram perguntas, se alguém gostaria de formular alguma questão. Renata, eu só quero ressaltar sempre, né, a importância de uma contabilidade, uma empresa que tem ali uma contabilidade eficiente e profissional, justamente agora nesses moldes. Então, assim, todo cuidado, né? Analise as ideias dos tributaristas, entenda 100%, converse com os escritórios, empresas que tenham o domínio da legislação, porque isso vai fazer toda a diferença no momento em que as alterações vierem à tona. Perfeito. Mayra, você gostaria de fazer aquele... Acho que tem uma pergunta, Renata. Sim, antes da gente entrar nesse espaço aí de perguntas, comentários, eu queria pedir para o Matheus colocar aqui no chat o link do formulário de satisfação do evento. É muito importante para nós, acabei de ver que o Matheus colocou, obrigada. É muito importante para nós na Câmara, nós somos certificados ISO 9001, né? Então nós temos um controle de qualidade, nós sempre acreditamos nessa melhoria contínua, né? Nos nossos serviços, nos nossos eventos, então esse feedback do público é muito importante para a gente. O formulário não demora nem 1 minuto para preencher e faz uma grande diferença. Então, por gentileza, eu desde já agradeço as respostas dos participantes. Obrigada pelo espaço, Renata. Alex, a pergunta... Temos perguntas. Exatamente. A pergunta que o Samuel ele faz foi até respondida pelo Dr. Alex. Houve algum ganho de simplificação com o texto aprovado ontem? Foi exatamente o que nós comentamos, acho que foi antes. Temos mais uma, formulada pela Irina. Irina indaga se existe alguma emenda que objetive a exclusão da trava de 30%. Pergunta boa. Eu acho, se teve emenda, ela não foi... Porque, vou falar, foram mais de 200 emendas, né? Foram centenas, Eu também não lembro de nenhuma. Eu não lembro de nenhuma dessa, não. Agora, eu acho que tem só uma notícia boa aqui no final, que é um dispositivo... Na verdade, 2, que ele fala que as obrigações acessórias teriam que ter um prazo de 90 dias para passarem a ser exigidas. Talvez alguma questão aí de simplificação, Samuel.
E um outro dispositivo que deixa um pouco mais claro aquela questão do voto de qualidade no CARF, que ele fala que seria também para a questão acessória. Ele não fala em tributo, ele fala em questão principal ou acessória, porque da forma como hoje aquela alteração que houve no ano passado ela deixa a interpretação de que multas e questões de obrigações acessórias não estariam sujeitas àquele dispositivo. Então, acho que eles estão tentando deixar um pouco mais claro o que é algo favorável, entendo. Eu vejo que a questão dos 90 dias para as obrigações acessórias é muito importante tanto para a contabilidade quanto para a empresa. Isso vai ser um ganho muito bom e a gente pode ter uma eficácia muito melhor. A gente estava até comentando aqui internamente. Eu acho que ainda é pouco, né? Os 90 dias. Mesmo assim, vai ter um ganho, mas mesmo assim ainda é pouco, né? Eu queria também comentar, eu não sei se a gente tem esse tempo, Renata, verificar se o Dr. Robson também tem alguma colocação de tudo aquilo que a gente comentou. O Robson é nosso especialista tributário, enfim, aquilo que o Alex colocou, aquilo que eu coloquei, sintam-se à vontade também, tá bom? Não, os doutores já elucidaram bem aí as questões. Esse último tópico aí, eu gostaria de falar, né? A própria Receita, ela tem dificuldade de adaptar a legislação. Então, eu dou uma de mestre dos magos aqui, para dizer que a Receita pode ajustar esse prazo de adaptação, porque será necessário não só para o contribuinte, como para a Receita também, né, poder parametrizar o sistema todo deles. Obrigado. Então, acho que podemos encerrar, não surgiu mais nenhuma pergunta. Queria novamente agradecer a disponibilidade do Thiago, do Alex, brilhantes participações, muito obrigada, com observações muito esclarecedoras. Gostaria de já divulgar que esses webinars vão se tornar uma constante, esse é o primeiro de um ciclo, a gente sempre vai querer trazer para o debate novidades legislativas, propostas, enfim, para manter aí a atualização dos temas dos nossos associados e demais interessados. Muito obrigada a todos. Obrigado, Renata. Obrigado a todos. Doutor Alex, foi um prazer compartilhar aqui contigo. E vamos firme, entendendo essas mudanças e nos preparar para o que vier, né? Prazer foi meu, Thiago. Obrigado, Renata, Mayra, todos da Câmara. Um bom dia. Bom dia.